Fala pessoal, Rodrigo Barbosa chegando aqui em mais um vídeo no canal Rodrigo Barbosa. E já de cara, já mandando um recado aí pra você que tá assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, que é dessa forma que você incentiva o nosso trabalho pra gente continuar trazendo aqui e pensando conteúdos legais para falar sobre futebol maranhense, em especial futebol maranhense, viu? Então, você que ainda não é inscrito, também clica no like aí, no gostei e se inscreva também no canal e ajude a gente a continuar em trazendo conteúdos falando sobre futebol, em especial futebol maranhense. Dito isso, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. Pois é, o Sampaio já anunciou vários jogadores aí, a manutenção de vários jogadores, já a contratação de vários jogadores e também já anunciou seu técnico, Felipe Conceição, o famoso Tigrão. Vai ser aí o comandante do Sampaio Corrêa para esse início de temporada, né? A gente espera que seja o início, mas que seja para um bom tempo, né, que ele possa ter sucesso no Sampaio Corrêa. E o detalhe é que já foi anunciado, ainda não foi apresentado, mas já falou como novo treinador do Sampaio Corrêa. Durante a semana a TV Sampaio fez uma coletiva aí com o Felipe Conceição, ainda não foi apresentado à torcida, não foi apresentado à imprensa, mas o Sampaio já fez essa entrevista coletiva aí, que a gente traz aqui alguns destaques dessa entrevista coletiva, começando, né, ele deixou bem claro, né, o desejo de vir treinar o Sampaio Corrêa. Isso, torcedor, principalmente torcedor boliviano, tem que ficar bem claro, deve ficar bem claro como o Sampaio mudou realmente o seu patamar, né? Tem muito torcedor que tem suas críticas quanto a direção do Sérgio Frota, quanto a algumas coisas que acontecem no Sampaio. Eu também tenho minhas críticas, mas há de se destacar que nesses últimos anos o Sampaio realmente de fato mudou o seu patamar, né? E é uma realidade completamente diferente do futebol maranhense. A nossa realidade de futebol maranhense, enquanto é investimento, quanto a força no futebol, não é a do Sampaio Corrêa. O Sampaio é uma exceção, uma bela de uma exceção, uma grata exceção, né? O nosso futebol maranhense é um futebol ainda que está carecendo de muitas coisas ainda, né? Então o Sampaio Corrêa ainda bem tem essa boa exceção. E aí o detalhe é esse, né? Que ele disse durante essa entrevista coletiva que deixou bem claro o seu desejo de treinar o Sampaio Corrêa. Ou seja, o Sampaio já entrou em um nível ali de ser visto, né? De vitrine do futebol maranhense, do futebol brasileiro, bem interessante, né? Já despertando desejo de alguns treinadores. Claro que o Felipe Conceição ainda não é um grande treinador, tem um nome ainda renomado, mas é um cara que está entre ali essa nova geração despontando, tentando despontar, fazer um bom trabalho, e esse bom trabalho também pode ajudar ao Sampaio Corrêa. Então é bem interessante ver como o Sampaio já entrou aqui nesses últimos anos em um nicho bem interessante no futebol brasileiro, né? E eu acho que com a temporada que fez esse ano de 2022, alcançou um patamar ainda maior. Eu acredito, no meu modo de ler, que o Sampaio sai ainda muito mais fortalecido, muito maior do que iniciou nessa Série B por tudo que fez na temporada de 2022. Então esse é um detalhe bem interessante. Outro detalhe que ele chama a atenção, mais uma vez, falando sobre o torcedor, porque ele já veio aqui, já enfrentou o Sampaio em outras oportunidades no Estádio Castelão, e o que chamou a atenção dele foi o torcedor, o estádio cheio. Porém, isso foi em exceções, né, meu? Vamos ser bem claros, vamos ser realistas, são exceções, são quando o Sampaio joga com um time grande, quando o jogo é bem decisivo, né, que o torcedor tem se feito presente, né? Mas no modo geral, o torcedor não se faz tanto presente, a média ali de 3.000, 3.500 torcedores, e olha lá. Mas o que é bem interessante de destacar disso é que eu acho que se houvesse um maior engajamento do torcedor, de botar pelo menos umas 5.000 pessoas de média no público, eu acho que o Sampaio conseguiria coisas maiores, né? Eu não digo só no aspecto técnico, eu acho de conseguir, por exemplo, um jogador que está em dúvida de ir para um outro lugar, onde ele vai ganhar mais, mas não tem um torcedor, uma torcida tão engajada, um torcedor tão apaixonado, o cenário da torcida, que a torcida poderia criar em relação ao Sampaio Corrêa também poderia ser um aspecto bem importante para a decisão de tomada de jogadores. Eu não vou para esse lado aqui porque eu vou ganhar mais, mas aqui eu vou ter uma vitrine maior no Sampaio, onde o torcedor abraça, então eu posso fazer, eu vou optar por ir para o Sampaio Corrêa. Então esse é um dos aspectos que eu acho que o torcedor também ajudaria muito a criar essa atmosfera que já tem na cabeça de muita gente que olha de fora, né? Mas eu acho que é em um jogo ou outro, né, que a gente vê essa força da torcida no que diz respeito a ir a campo, né? Então eu acho que o torcedor poderia abraçar muito mais. Eu acho que fica, não digo só o torcedor
torcedor boliviano, mas aqui no Maranhão parece que fica a impressão de que quem vê de fora valoriza muito mais quem está vivendo tudo isso, né? Então eu acho que o torcedor boliviano poderia valorizar um pouco mais esse bom e grande momento do Sampaio Corrêa, que alcançou um patamar bem interessante no futebol nacional, né? E por último ele falou do Pimentinha também, que é um aspecto que a gente vai destacar aqui, que ele deixou bem claro que ele já tem estabelecido na cabeça dele uma forma de jogar, e uma das poucas vezes que ele abriu mão dessa forma de jogar justamente foi quando ele enfrentou o Pimentinha, foi adversário do Pimentinha, né? Porque é um jogador de características bem interessantes, e aí ele teve que abrir mão do que ele pensa como esquema tático para poder encaixar ali uma marcação bem interessante por Pimentinha. E só para a gente finalizar, um aspecto também bem interessante que ele destacou, que acho importante a gente comentar, é com relação à manutenção da forma de jogar que o Léo Condé já deixou. Eu acho que isso é bem interessante. Ele falou isso, eu acho que se ele for realmente manter e fazer isso na prática é algo que ele vai ajudar muito ele, que é o quê? Manter já o que o Léo Condé conseguiu fazer nessa última temporada, um trabalho bem interessante, e vir agregando somente as características que ele tem, né? Não chegar e já impor a sua filosofia totalmente diferente do que o Léo Condé já impôs. A equipe que vai ficar na mão do Felipe Conceição hoje tem um DNA muito forte do que o Léo Condé construiu. Então é bem interessante ele pegar esse DNA já construído, que deu certo nessa temporada, e ir formatando de acordo com as suas características até encontrar uma equipe com a sua cara, mas claro, com a essência forte que o Léo Condé deixou o DNA nessa equipe. Beleza? Você que chegou até aqui, então, meu amigo, e ainda não é inscrito, se inscreva no canal e também clique no gostei aí. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.